A gente vai começar esse programa especial hoje, especial Revista Cruzoé, trazendo aqui ao meio-dia em Brasília, sem mais delongas, Augusto de Franco, que já está aqui com a gente nos estúdios, para comentar o seu artigo para a Revista Cruzoé. Tudo bem, Augusto de Franco? Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Tudo bem. Obrigada por vir ao meio-dia em Brasília, obrigada por trazer o que aconteceu na semana, né, professor, e principalmente sobre o seu artigo para a revista Cruzoé, que está super alinhado, especialmente com a visita do ditador venezuelano aqui ao Brasil, Nicolás Maduro. Professor, para começo de conversa, a gente vive numa democracia, mas o nosso presidente é um democrata? Pois é. Ah, em geral, as pessoas falavam que o Lula é um democrata porque ele governou 2 vezes o Brasil, o PT ficou no poder mais de 10 anos e nunca deu um golpe de Estado. Mas a estratégia do PT nunca foi dar um golpe de Estado. O que ele quer é conquistar a hegemonia sobre a sociedade a partir do Estado aparelhado pelo partido. O PT e Lula, não é? O PT é um partido populista e Lula é um líder populista. O que o líder populista faz? Ele aceita o jogo democrático, ele ama de paixão as eleições para chegar ao governo. E chegando ao governo, ele tenta se delongar no governo até que a sua estratégia possa ser implementada. Então, o fato do PT e de Lula não ter dado nenhum golpe de Estado não é um certificado de democrata. Apenas indica que o Partido Populista e o líder populista adotaram a via eleitoral. E por que a gente pode falar isso? Todas as declarações de Lula, nesta semana e nas semanas anteriores, e há 20 anos atrás, revelam que ele tem pouca intimidade com a democracia. Não é? Ele já elogiava o Chaves no primeiro mandato, dizendo que o Chaves pecava por excesso de democracia. Por quê? Porque ele faz eleição, ele faz plebiscito, então ele é um democrata. Né? Quando Maduro assume na Venezuela e a ditadura se configura mesmo como um regime não livre, um regime autoritário, ele continuou elogiando o Maduro. Inclusive, gravou vídeo para a campanha do Maduro. E aí nós dizemos, não, isso o Lula fez, mas agora ele está mudado, porque tem uma frente ampla, ele agora é um democrata. Mas o que nós vimos na vergonhosa recepção ao ditador Maduro em Brasília não foi isso. O que nós vimos é que o Lula continua o mesmo. Aliás, essa é uma característica dos populistas de esquerda. Eles não esquecem nada e não aprendem nada. Então, você ouvir o Lula falando em 2005 e ouvir o Lula falando em 2023 é a mesma coisa no que tange a democracia. Então, ele acha que o Maduro é um democrata porque o Maduro faz eleições. Esquecendo uma coisa, que eleição não é democracia. A maioria das ditaduras hoje do mundo promove eleição. O Erdogan, na Turquia, acabou de vencer uma eleição que não foi democrática. Não é? O Orbán, na Hungria, ele faz eleições. Não é? O Putin, na Rússia, ele se submete a eleições. Então, as ditaduras do século XXI, elas fazem eleições. Isso significa que eleição não é sinônimo de democracia. Mas a Professor, falta de rotatividade, isso é grave. Em geral, quando chega ao poder, o líder populista vai ficando, não é? E ele não sai facilmente do poder apenas pelo voto. Diga, Kiss.
Tem um trecho aqui do seu artigo que eu vou dar um spoiler aqui para quem está acompanhando a gente no Meio Dia em Brasília. É só um spoiler mesmo. Se você quiser ler a íntegra desse artigo, que está incrível, você pode acessar a revista Cruzoé. Se você não é assinante, já pode escanear o QR Code aqui na tela e assinar a Cruzoé. Que o senhor fala o seguinte: não tem como Lula governar com uma base parlamentar tão minoritária. E é o que a gente está acompanhando, né? A gente tem visto aí grandes derrotas do Lula no parlamento em matérias importantes para o governo. E aí tem um trecho que eu quero destacar que é bem interessante, que fala somente de uma forma, a partir de um judiciário controlado. Qual é a sua visão, especialmente, professor, sobre essa visão engessada de Lula, de achar que ele ainda está anteriores agora, recentemente, e um parlamento completamente reformado, que a gente tem visto aí um parlamento centro-direita, bem mais conservador, e Lula segue com a mesma política que ele vinha empregando nos mandatos anteriores. O PT só tem 13% da Câmara hoje. E ele deve ter 25% dos deputados federais, uns 130 em 513. Isso é uma minoria. Ele conta com apoio de 25%, é insuficiente, e de força própria partidária tem pouco mais de 10%. Então, a governabilidade fica muito complicada com essa. É uma posição hiperminoritária no parlamento. O Lula achou que esse parlamento era semelhante ao parlamento de quando ele governou a primeira e a segunda vez, mas não é. Não é? Agora, existem forças que não estão dispostas a se subordinar ao PT, por várias razões. Muitas vezes por boas razões e muitas vezes por razões que não são tão boas assim. Mas qual é o jeito, então, de um presidente governar sendo tão amplamente minoritário? A construção da frase fica engraçada, né? Amplamente minoritário. Como é que ele pode governar? Bom, comprando votos, liberando, como ele fez essa semana, 1 bilhão e 700 milhões em emendas, oferecendo cargos, mais cargos, mais cargos. Mas isso não é suficiente. Não é suficiente, porque em muitos pontos que dizem respeito a propostas que a maioria do parlamento não concorda, você pode distribuir dinheiro, você pode oferecer cargos e você não ganha as disputas. Você não consegue aprovar as propostas, como aconteceu na votação do marco temporal. Não é? Então, aí há uma tentação, eu chamo atenção para isso, que é a tentação de tentar fazer a política por fora da política, usando, por exemplo, a perseguição policial, usando a perseguição judicial, não é? Usando os tribunais, os juízes, a Polícia Federal, para perseguir os adversários. Ora, existem forças antidemocráticas no Brasil que estão representadas no parlamento, mas elas foram eleitas, então elas têm que ser derrotadas politicamente. Você não pode usar outros instrumentos para influir na política e destruir seus adversários que você quer transformar em inimigos. Então, esse é um problema que não tem solução fácil, não é? Como é que aconteceu em países que viraram ditaduras, que tinham governos populistas e viraram ditaduras? Por exemplo, na Venezuela, por exemplo, na Nicarágua, como é que aconteceu? Eles controlaram os tribunais. E, a partir daí, começaram a anular as decisões do parlamento. Em 2015, o Maduro perdeu as eleições parlamentares na Venezuela. O que ele fez? Ele invalidou, cancelou o parlamento, elegeu uma Assembleia Constituinte com cartas marcadas e a Suprema Corte começou,
da Venezuela começou a anular tudo aquilo que o parlamento aprovava. Então, essa é uma tentação autoritária. Eu não estou dizendo que o PT e Lula vão cair nisso, mas é uma tentação que a gente tem que prestar muita atenção, porque se ela começar a ser acionada, a democracia vai se erodir rapidamente no Brasil. Professor, um trecho também interessante que eu quero destacar aqui, para quem está assistindo a gente aqui ao vivo no Meio Dia em Brasília, o senhor pontua aqui sobre a estratégia que o Lula tem usado de convencer a população por meio da imprensa chapa branca. Mas que, inclusive, nessa visita do Nicolás Maduro aqui ao Brasil, nem mesmo a imprensa conseguiu defender. Foi quase como defender o indefensável, né? Ao tentar justificar as diversas afirmações e as diversas controvérsias aí das falas do Lula. E a gente viu aí que eles usaram a Amazônia como uma possível saída para isso tudo. Como é que o senhor avaliou essa atuação da imprensa no que diz respeito à visita do Maduro ao Brasil? Não tendo maioria parlamentar e ainda não tendo avançado o sinal, e vendo que comprar votos e distribuir cargos não é suficiente, restou ao governo Lula usar a imprensa amiga, não é? Os grandes meios de comunicação que estão passando pano para o governo, etc. e tal. Mas isso também, como você ressaltou, que isso tem limites, não é? Diante da enormidade que é dizer que a Venezuela é uma democracia, nem os jornalistas amigos mais partidários conseguiram defender, não é? Porque há relatório da ONU mostrando que é uma ditadura, a perseguição de opositores, a prisão, tortura, morte, desaparecimento de pessoas, além do caos econômico que ele causou, e todos os refugiados, não é? que ele provocou dentro da Venezuela, que tiveram que sair da Venezuela. Não é? Então, aí fica muito difícil, fica indefensável. Assim como é meio indefensável a posição em relação à Ucrânia, não é? De achar que o Zelensky é tão culpado pela guerra quanto o Putin, e outras besteiras que o Lula vem fazendo. Muita gente diz que isso é um erro. O Lula está errando. Olha, ele escorregou. Ele pisou na casca de banana. Não, não é um erro. O Lula pensa realmente assim. E ele pensa realmente assim por quê? Porque ele é uma pessoa que, apesar de muito intuitiva e de muito experiente na política, não se converteu à democracia. O Lula não está convertido à democracia. Daí, por isso que ele fica admirando Putin, admirando Xi Jinping, não é? Tentando se alinhar ao eixo autocrático. Não é? Para entender isso, é preciso ver que há uma coalizão de democracias liberais no mundo, não é? Os Estados Unidos, o Canadá, a Costa Rica, o Chile, o Uruguai, toda a Europa unida, não é? Ou quase toda a Europa unida, Taiwan, Coreia do Sul, Japão, Austrália e Nova Zelândia, esses são os países democráticos liberais. Esses países fizeram uma coalizão para conter o avanço do expansionismo imperial do Putin, não é? Que é um ditador. E o que o Lula faz? Ele diz: não, esse pessoal se meteu na guerra, então eu tenho que me aliar a quem não está na guerra. Aí quem são os aliados? A China, a Índia, que é uma autocracia eleitoral, a Indonésia, que é um regime híbrido. Então ele está tentando se juntar a um bloco de autocracias, a um bloco de ditaduras. Aliás, os BRICS é um bloco hoje predominantemente de ditaduras. As maiores ditaduras do planeta estão nos BRICS e o Lula ainda quer enfiar lá a Venezuela, estão querendo colocar o Irã, que é outra ditadura, né? Uma teocracia horrível. Então, o Lula, tanto no evento do Maduro quanto no evento do conflito na Ucrânia, ele está se alinhando
as forças mais, vamos dizer assim, autocráticas do mundo. Ora, fica difícil defender. Mesmo para a imprensa amiga, fica difícil defender. Então, nessas circunstâncias, até tergiversar é difícil. Eles tentaram agora, no caso do Maduro, dizer não, mas o Lula está certo, porque a Venezuela é da Amazônia e nós temos que proteger a Amazônia. É claro que o Brasil tem que ter relações com a Venezuela. Isso não significa avalizar e legitimar o regime ditatorial da Venezuela. Não é? Relações com a Venezuela, nós temos relações com a China, que é uma ditadura. Não é? Nós temos que ter relações comerciais com qualquer país do mundo. Não é? Mas isso não significa ignorar violações de direitos humanos e não significa, sobretudo, mentir, dizendo que aquilo é democracia, quando todo mundo sabe que é ditadura cruel e sanguinária. Então, o Lula, hoje, está numa situação muito difícil, o Lula e o PT, né? Eles têm que se aliar ao bloco autocrático contra a coalizão das democracias mais avançadas do mundo e, ao mesmo tempo, tem que contar com um certo apoio na sociedade brasileira para continuar governando. Eu não sei como é que resolve essa equação. Eu não sei como é que resolve. Também não, professor. É uma mega equação, sem dúvida. O É. Lula tem aí tem que ter muito jogo de cintura para conseguir resolver as duas coisas. Eu acho que vai ser bem difícil para ele conseguir alinhar as duas coisas. A gente viu isso em outros temas também, né, professor? Agro e MST também é uma dualidade aí de temas que ele fica sempre em cima do muro. Democracia e ditadura, ele fica ali em cima do muro, ele tem que administrar aí o que ele gosta de fato e o que ele tem que fazer de fato, e é sempre, ele fica sempre com esse morde-a-sopra para os dois lados. E agora eu acho que o PT tem uma leitura errada do que está acontecendo. Não é? É uma leitura que, primeiro, que ele acha que o Brasil de 2023 é o mesmo de 2003, não é. Segundo, que ele acha que o mundo de 2023 é o mesmo de 2003, não é. Então, hoje nós temos a grande divisão hoje não é mais entre esquerda e direita, é entre democracia e autocracia, entre democracia e ditadura. Eles não Professor viram. Augusto de Franco, muitíssimo obrigada por sua participação aqui no Meio Dia em Brasília. É sempre uma aula acompanhar e ouvir as suas falas, os seus comentários aqui no programa, na revista Cruzoé. E eu destaco mais uma vez, você que acompanhou, gostou desse comentário do professor Augusto de Franco. O professor é escritor também e é colunista da revista Cruzoé e está com a coluna incrível hoje, com um artigo incrível divulgado. O título do artigo é... Deixa eu resgatar aqui. Não somos governados por um democrata. Já está disponível na revista Cruzoé. Você pode acompanhar aí, ler a íntegra desse artigo. Eu já li aqui, está muito bom. Obrigada, professor, por sua gentileza. Obrigada por vir ao Meio Dia em Brasília. E até a próxima. Grande Tchau, abraço. tchau.